Como se costuma dizer, só há duas certezas na vida: a morte e o pagamento de impostos. E ainda assim, em 12 anos de escolaridade obrigatória, não ouvimos falar uma única vez sobre eles. Impostos que nos acompanham de criança a idosos, desde a primeira vez que nos oferecem um chocolate, ao primeiro recibo de vencimento, à compra do primeiro carro, à herança que deixamos aos nossos filhos, mas não só nas primeiras vezes, todas as subsequentes também. Aliás, somos o 6º país da Europa com maior esforço fiscal. Vejamos então quais são efetivamente as taxas a que somos sujeitos ao longo da vida, como são aplicadas e o que significam na prática no nosso dia-a-dia, neste guia não extensivo patrocinado pelo Dr. Finanças. Os impostos são, da forma mais simples possível, as contribuições de um grupo de intervenientes numa determinada comunidade que resultam em grande parte das suas receitas. Na teoria, têm como objetivo potenciar a criação de uma sociedade solidária e equitativa e o desenvolvimento social, económico, político e humano do ambiente em que o tal grupo se insere. Na prática, isto materializa-se em investimentos e despesas públicas nas mais diversas áreas. Claro que as opiniões sobre a utilização destas receitas no nosso país em específico são muitas e a verdade é que existem variedíssimas instâncias em que a aplicação dos impostos não foi, nem é, factualmente a mais correta ou eficiente. Hoje vamos abstrair-nos dessa parte e falar apenas daquilo que é o objetivo. Na saúde, o dinheiro serve para a construção e manutenção de hospitais e centros de saúde, aquisição de equipamento hospitalar, fármacos, vacinas e o pagamento dos salários aos médicos, enfermeiros e assistentes. Na educação, para a compra de materiais de estudo, livros, computadores e para o pagamento aos professores e auxiliares. Na cultura e desporto, para a manutenção das bibliotecas, dos museus, dos parques, jardins e das instalações desportivas. Na segurança social, para o pagamento das pensões, dos subsídios de desemprego e dos apoios sociais. E finalmente na segurança interna e externa, para suportar todas as despesas relacionadas com o exército, a polícia, a proteção civil e os bombeiros. Quanto ao tipo de impostos, podem ser classificados de acordo com vários critérios. No sistema fiscal português, a classificação mais usada, e que por isso vale a pena conhecermos, é a dos impostos diretos e indiretos, onde os primeiros são os calculados em função dos rendimentos auferidos e os segundos são os pagos indiretamente através dos produtos que compramos e dos serviços de que usufruímos. A classificação que vamos usar hoje é ligeiramente diferente, considerada mais rigorosa por ter como fundamento a natureza económica da base sobre a qual os impostos incidem. São divididos então em 3 grupos: os sobre o rendimento, os sobre a despesa e os sobre o património. Antes de falarmos sobre eles, faz sentido apresentar o número de identificação fiscal, também conhecido por número de contribuinte ou NIF. É composto por 9 dígitos a encontrar no nosso cartão de cidadão e é aquilo que nos identifica perante a autoridade tributária. Permite-nos o acesso a benefícios fiscais como a dedução de algumas despesas no IRS através dos pedidos de fatura com contribuinte, assinar um contrato de arrendamento e abrir uma conta bancária. Muito mais do que isto, serve para combater a economia paralela, um tópico que por si merece todo um outro vídeo. O primeiro imposto a apresentar é o mais antigo do sistema fiscal português, criado em 1660 e é comum a todas as 3 classes de que falei. Tem o nome de Imposto do Selo, exatamente porque até 2000 existia sob a forma de um selo, sendo aplicado em 28 situações, todas elas descritas na tabela geral do Imposto do Selo. Um contexto no qual com ele certamente nos deparamos é a compra de casa com recurso ao crédito de habitação. Nessa situação pagamos-lo 2 vezes, uma no momento da escritura, no valor de 0,8% do preço de compra, e outra quando o crédito é contratado, na maioria dos casos no valor de 0,6% do empréstimo. No âmbito do património, é aplicável às transmissões gratuitas de bens ou heranças. Se recebermos uma doação de valor superior a 500 €, devemos declará-la às finanças através do preenchimento do documento modelo 1 do Imposto do Selo. Face a isso, é-nos cobrado o correspondente a 10% do valor da doação no caso de bens móveis e 10,8% do valor patrimonial tributário no caso de bens imóveis. Claro que se a doação for feita por pais, filhos, avós, netos e casados ou não casados, mas que vivam como tal há mais de 2 anos, não vamos ter nada a pagar tratando-se de bens móveis ou apenas 0,8% tratando-se de bens imóveis. Existem 2 principais impostos com os quais nos podemos deparar incidentes sobre o rendimento. O primeiro é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, conhecido comumente como IRS. Fiz um vídeo muito detalhado sobre esta temática, todo o seu enquadramento e funcionamento, mas resumidamente é aplicável às pessoas que residem em Portugal ou que, não residindo, de cá ofiram rendimentos. É de taxa progressiva, o que significa que o imposto a pagar cresce mais do que proporcionalmente em relação ao aumento do rendimento. Muitas pessoas estão cientes da sua existência, em parte por causa da retenção de IRS na fonte, responsável pela redução do salário
salário que efetivamente recebemos todos os meses. É importante saber que essa retenção e os escalões de IRS são duas coisas diferentes. A retenção na fonte é um adiantamento que, enquanto trabalhadores, fazemos ao Estado, manifestado sob a forma de uma retenção do nosso rendimento por parte de um empregador ou cliente. Já os escalões dizem-nos qual é, no final do ano, depois de apurados todos os nossos rendimentos submetidos através da declaração de IRS, a taxa aplicável ao nosso caso. Existe depois um ajuste, quer seja a nosso favor ou a favor do Estado, na hipótese de haver uma disparidade entre o que foi adiantado e o que realmente devemos. Temos também as mais-valias imobiliárias, decorrentes a quando da compra de um imóvel e subsequente venda por um valor superior. Este lucro gerado é considerado um rendimento e, por isso, está sujeito a imposto. O cálculo da mais-valia tem em consideração não só os valores de compra e venda, como também algumas despesas com a valorização da casa, encargos inerentes à aquisição e alienação, e, em certos casos, um coeficiente de desvalorização monetária por forma a refletir a flutuação do valor da moeda no tempo. A taxa a pagar depende da nossa situação de residência. Se for em Portugal, é aplicada de acordo com o nosso escalão de IRS e apenas incide sobre metade das mais-valias. Se não formos cá residentes, a taxa é fixa em 28%. Só é oficialmente apurada no seguimento da entrega da declaração de IRS através do preenchimento do anexo G correspondente aos incrementos patrimoniais. Claro que se não quisermos esperar por esse momento para descobrir quanto devemos na realidade, podemos recorrer à calculadora de mais-valias imobiliárias do Dr. Finanças, o patrocinador deste vídeo, disponível de forma totalmente gratuita através do primeiro link na descrição. Para demonstrar mais ou menos como funciona a calculadora, se em 2015 tivesse comprado um apartamento por 100 mil euros, em 2022 o tivesse vendido por 175 mil euros, depois de 15 mil euros de obras, significaria uma mais-valia de 57 mil euros. Para determinar quanto devo, teria de responder se se tratava de uma habitação própria permanente, vamos supor que não, se pretende reinvestir o dinheiro, suponhamos que não também, sou residente em Portugal, não declaro IRS em conjunto e aufiro 25 mil euros. Segundo os cálculos deles, chegaríamos à módica quantia de quase 12 mil euros devidos. É de notar que há duas principais situações em que podemos estar isentos. A primeira é automática e acontece nas casas compradas antes de 1989, com exceção das heranças, nas quais a data que conta não é a da compra, mas sim a da herança. A segunda é se vendermos uma habitação própria permanente e reinvestirmos a mais-valia na aquisição de uma nova casa ou terreno com a mesma finalidade nos 3 anos seguintes, ou se utilizarmos o dinheiro para amortizar o crédito de uma outra propriedade que já tínhamos e que vai passar a ser a nossa habitação própria permanente, desde que adquirida nos 2 anos anteriores à realização da mais-valia. É importante mencionar as contribuições para a Segurança Social, que apesar de não serem um imposto, também diminuem o nosso salário líquido todos os meses. São contribuições a cargo dos trabalhadores e das empresas, com a finalidade de financiar o sistema público de proteção social, que é aquilo que possibilita, entre outros, os abonos para ajudar famílias carenciadas, o subsídio de desemprego e a reforma. O segundo imposto sobre o rendimento é o IRC, que tributa o lucro das empresas e aplica-se a nós na instância de, em algum momento das nossas vidas, formarmos uma. A taxa mais comum é de 21%, mas pode variar consoante o território onde a empresa está sediada, sendo diferente em Portugal continental, na Madeira e nos Açores, também estando dependente da faturação da instituição. Os impostos sobre a despesa ou o consumo são os considerados, de maneira geral, indiretos. O mais relevante nesta categoria é o IVA, ou Imposto sobre o Valor Acrescentado, variável entre os 4% e os 23%. Existe em todos os países da União Europeia, em alguns fora também, e é pago por todos nós, enquanto consumidores finais, quando compramos bens ou usufruímos de serviços. Está incluído no preço que pagamos ao vendedor ou prestador, estando este responsável depois pela entrega correspondente à autoridade tributária. Há 3 escalões de IVA aplicados conforme o tipo de produto e o território onde o bem ou serviço é adquirido. São eles a taxa reduzida, aplicada a bens essenciais como o pão e a água, a taxa intermédia, aplicada a determinados produtos alimentares e serviços de restauração, e a taxa normal para os restantes. Alguns serviços, nomeadamente os relacionados com saúde, jardins de infância e organizações de atividades artísticas ou desportivas, estão isentos da sua cobrança. Seguem-se os impostos especiais sobre o consumo de determinados bens considerados nocivos para a saúde ou para o ambiente e os específicos dos automóveis. Os especiais são o imposto sobre o tabaco, o sobre as bebidas alcoólicas e as bebidas com açúcar adicionado e edulcorantes, e o sobre os produtos petrolíferos e energéticos que tributam os combustíveis. No que toca aos veículos, há 2 taxas a ter em consideração. O imposto sobre os veículos, ou ISV, incide sobre todos os carros novos ou usados importados a quando da atribuição de matrícula em Portugal.
O valor varia com a cilindrada e com o impacto ambiental, medido através das emissões de dióxido de carbono. A segunda é o Imposto Único de Circulação, ou IUC, de pagamento anual, obrigatório para todos os veículos matriculados ou registados no nosso país, diferindo consoante a cilindrada, o tipo de combustível e o ano da matrícula. Os veículos 100% elétricos estão isentos de ambos e os híbridos podem ter algumas reduções. Por último, estamos sujeitos a impostos sobre o património, incidentes sobre a nossa, chamemos-lhe, riqueza. Um deles é o IMT, ou Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Uma transmissão onerosa é o nome complicado para uma transação entre duas partes onde existe reciprocidade de obrigações e vantagens económicas, ou seja, alguém cede algo com alguma contrapartida. Isto verifica-se precisamente na compra de um imóvel, quer seja novo ou usado, e nas permutas ou trocas. No primeiro caso, a contribuição devida tem como base o preço de compra ou o valor patrimonial tributário, o mais alto dos dois. Para esclarecer, o preço é o montante acordado por ambas as partes, o valor patrimonial tributário é o registado oficialmente na caderneta predial, tido em conta pelas finanças. No segundo caso, vai incidir sobre o diferencial entre os imóveis trocados. Para além disto, o tipo de habitação, urbana ou rústica, o propósito da aquisição, habitação própria permanente ou secundária, e o território do comprador, Portugal continental ou regiões autónomas, podem de igual modo influenciar a taxa a pagar. Depois, há ainda uma parcela a abater, tratando-se de um desconto, digamos, dependente do valor do imóvel. Para chegarmos ao exato montante de IMT é algo complexo, de modo que, quando estiverem a considerar comprar uma casa, podem e devem utilizar o simulador de IMT do site do Dr. Finanças, o segundo link na descrição, para ficarem a saber o quanto vai definitivamente sair da carteira. A título de exemplo, no meu último investimento imobiliário, no valor de 290 mil euros, paguei aproximadamente 14.500 euros de IMT. Outra obrigação é o IMI, Imposto Municipal sobre os Imóveis. É anual, refere-se ao ano anterior, tal como acontece no IRS, e incide sobre o valor patrimonial tributário de que falámos há pouco. Aqui é indispensável referir que este VPT é uma métrica atualizada automaticamente pelas finanças a cada 3 anos, sendo calculada com base em diversos critérios, como a área bruta, a localização, a idade, a qualidade e conforto e o preço de construção por metro quadrado. Algo que devemos ter em atenção é que há certos critérios que não são atualizados automaticamente, levando por consequência muitas pessoas a pagar menos IMI, que é bom, mas outras mais, que é mau. Exemplificando, olhamos para o simulador de IMI, o terceiro link na descrição. Se na caderneta predial do nosso imóvel, cito no Concelho de Lisboa, constar um valor patrimonial tributário de 150 mil euros, devemos duas prestações de 225 euros, uma em maio, outra em novembro. Por fim, mas não menos relevante, inventado para taxar o património dos ricos, surgiu em 2017 o AIMI, ou Adicional ao IMI, aplicável a bens imobiliários de valor superior a 600 mil euros. Para pessoas singulares varia entre 0,7% e 1,5% ao ano, incidentes sobre o excedente dos tais 600 mil euros. Entre todos estes que mencionei, diria que o mais relevante e que nos toca ao longo da vida com maior peso, a par do IVA, sobre o qual falarei mais em detalhe no futuro, é o IRS. Para estarem a par a fundo da sua mecânica, sugiro então que vejam este vídeo passado, apresentado agora no ecrã. Mas por hoje é tudo. Espero que este guia vos tenha sido útil e, nesse caso, uma gentil subscrição do canal é extremamente apreciada. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.